Bom dia, vou ler uma escritura aqui, São João 15, verso 1 ao 4. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então essas escrituras aqui, ela fala, Deus é essa videira. Tudo que estiver ligado nessa videira, ela dará fruto. Quem não estiver ligado não dará fruto. Nós sabemos que o cultivo de todas as coisas na lavoura, ela tem o seu tempo de plantio, de crescimento, e depois vem a colheita da lavoura. Isso é em todas as coisas. Se você planta um feijão, ele tem que crescer, nascer, crescer e é colheita. Da mesma forma, a videira, um arrozal, um milharal. Então nós vemos a vida, muitas coisas às vezes tem que morrer para depois a planta nascer. É como a semente do milho. Eu planto um milho, a vida está naquele grão. Eu coloco ele na terra, ele morre e nasce o sistema que é os pés daquele milho. Que a vida saiu dele, está no sistema agora. Só que logo aquela vida sai daquele sistema e vai para a espiga. E da espiga ela volta para o grão, no seu estado original. E na vida espiritual é a mesma coisa. A igreja começou lá em Pentecostes, foi plantada ali pelos discípulos de Jesus Cristo. Nasceu a igreja. Foi pregada a doutrina original ali, que era a semente original. O batismo do Espírito Santo na igreja ali. Aí isso veio crescendo durante as eras. A igreja foi crescendo. Só que agora nós estamos no tempo da colheita dessa igreja, que é a noiva de Jesus Cristo. Só que a semente, ela tem que ser original. Do mesmo jeito que aquele milho foi plantado ali, aquele grão da espiga é igualzinho aquele que iniciou no grão ali no chão. Então essa noiva de Jesus Cristo, para ela estar ligada nessa videira, para ela ser o mesmo fruto, ela tem que ter a mesma doutrina que começou ali em Pentecostes, que os apóstolos ensinaram ali na igreja. Se ela tiver uma doutrina diferente, ela não é mais esse grão original. Ela está com outro grão que é híbrido. Esse grão não é mais original, ele é híbrido. E que nós vemos hoje, o milho é híbrido, não sei mais o que é híbrido, o arroz é híbrido. As frutas são híbridas. Antigamente você colhia uma fruta num pé, não precisava colocar adubo, ela era doce. Não precisava pulverizar, ela não tinha bicho. Hoje você vai pegar uma manga, se não colocar veneno desde a florada, você não consegue colher uma manga. Por quê? Porque ela não é original, ela é híbrida. Então ela parece planta de estufa, adoece por qualquer coisa. É contaminada. Assim estão as igrejas nesta era. Híbrida, com doutrinas erradas. Fraca, entrando tudo quanto é dogma, doença doutrinária nessas igrejas. Sendo que elas tinham que se manter original, como lá em Pentecostes, quando começou os apóstolos ali.
Paulo falou assim: se alguém pregar outra doutrina além dessas que eu vos ensinei, seja anátema. Porque ele sabia que aquilo já estava entrando na igreja naquele tempo. Doutrinas que não eram bíblicas, ensinamentos fora das escrituras. Mas Deus vai vir colher quem? Vai vir colher aquele grão original. Que grão original que é esse? O Espírito de Cristo. Ali eles receberam o batismo do Espírito de Cristo ali em Pentecostes. E esse batismo de Cristo, ele só sela uma pessoa quando ela está na verdade. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele que crê em mim, como diz a Escritura, tem vida eterna. Vós errais muito por não conhecer as Escrituras. E nós vemos aqueles sacerdotes no tempo que Jesus estava na terra, eles estavam errando por não conhecer as Escrituras. Jesus mandou ele examinar a Escritura que ela testificava dele. Ele estava falando que antes que Abraão existisse, ele era. Eles estavam duvidando. Por quê? Porque eles não leram a Bíblia. As Escrituras dizem que ele era antes que Abraão existisse. Ele falou para aquele sacerdote. Por que que ele era antes que Abraão? Porque ele criou todas as coisas lá atrás. O problema é que os homens perverteram a palavra de Deus, criaram doutrinas, e essa doutrina não tem base bíblica para sustentar esses ensinamentos que eles passam para as pessoas. Eles ensinaram que existe 3 deuses quando não existe um só. Há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Quem criou que tem 3 deuses foi lá em Roma, em 325, depois da morte de Jesus Cristo. Lá que foi criada essa doutrina. E a igreja que se iniciou em Atos 2,38 até 325, batizou todo mundo dessa maneira bíblica. Que é em Atos 2,38, em nome do Senhor Jesus Cristo. E de que maneira o povo hoje estão sendo batizados? Nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Quando isso não existe na Bíblia, uma só pessoa que foi batizada dessa maneira. Por quê? Porque ela não encontra na Bíblia. Então, se isso não se encontra na Bíblia, é o quê? Uma doutrina falsa. É algo que brigaram a palavra de Deus. Então, o resultado final dessa doutrina aí é morte. Por isso, nós precisamos voltar à fé apostólica. Começando pelo batismo apostólico em Atos 2,38. Perguntaram para Pedro: o que devemos fazer, varões e irmãos, para ser salvos? Não para pertencer à igreja, para ser salvo. Ele falou: arrependei-vos e convertei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. E a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos que estão longe, para tanto quanto Deus chamar até a consumação do século. Está vendo para quem que é essa doutrina? Para todos. E por que ela foi tirada lá em 325? Porque foi hibridado a coisa lá atrás, em 325. Aí entrou 3 deuses, como Deus é um. Aí entrou o batismo falso no Espírito de Pai, Filho e Espírito Santo. Aí foram tirando outras coisas. Foram tirando cura divina, foram tirando outras coisas. Mas nesta era da restauração, Deus enviou o profeta Elias para restaurar todas as coisas. E elas foram restauradas. Então essa igreja do entardecer, ela tem que ter a mesma fé apostólica como os apóstolos teve lá atrás. Nós temos que voltar a crer da maneira que eles creram. E a maneira que eles creram foram essa que eles ensinou. E nós temos que simplesmente deixar o sistema falando as coisas que eles falam e voltar para as Escrituras. Então ela chegou de boa, né? Que é o único lugar que você encontra Deus. É em sua palavra, nas Escrituras Sagradas.
Por isso o conselho desse profeta é restaurar todas as coisas, de volta à fé apostólica, que é o que a promessa desse Elias fala. Converterá o coração dos filhos aos pais. Os nossos pais na fé são os apóstolos. Nós temos que voltar à fé apostólica, não a fé batista, assembleiana, metodista, mas apostólica. Agora, para nós ser apostólico, tem muita gente que fala, eu sou católico, apostólico romano. O outro fala, eu sou apostólico. Se a pessoa é apostólica, ele pratica o que os apóstolos fizeram. Agora as igrejas praticam o que os apóstolos não fez, como é que ele é apostólico? Ele é um híbrido. Para ele ser apostólico, tem que ficar com as doutrinas apostólicas. Por isso que a nossa fé tem que voltar à fé apostólica. De outra maneira, nós não somos apostólicos. Somos um religioso em alguma religião. Mais nada além disso. Então essa fé tem que ser restaurada para que Deus venha e rapita sua noiva, sua igreja. Sem essa fé restaurada, ninguém sobe no rapto. Uma fé híbrida não dá direito de ninguém para o rapto. Mas se a sua fé for original, apostólica, é todo o direito seu de ir para o rapto. Por isso o evangelho tem que ser pregado. Amém, glória a Deus. Para mostrar aonde que o povo errou, aonde precisa consertar a coisa. Então nós vemos que uma fruta natural, ela não pega doença. Eu tinha lá no meu sítio um pé de fruta original, só que ela demora para produzir. Porque você tem que plantar aquela fruta da semente e esperar aquele tempo para ela dar fruto. Ela tem às vezes 5, 6 anos para poder dar fruto. Agora quando você cruza ela com uma outra fruta, ela já nasce dando fruto. Só que é um fruto híbrido, não é original. Aquilo é falso. Assim é o evangelho que está sendo pregado hoje em dia no sistema religioso. O evangelho híbrido com dogmas, doutrinas de homem. Mas nós temos que voltar para o evangelho original apostólico. De Atos 2,38, de Mateus, de Lucas. Mas hoje esses estudos teológicos têm levado os homens para distante da verdade. Por isso que esse profeta teria que vir para restaurar. Porque só ele mesmo conseguiria trazer todos numa só fé, através dessa mensagem profética, mostrando para nós todos os erros e os acertos que tem que ser feitos. Por isso nós vamos contra o sistema religioso. Não é contra as pessoas, é contra aquele sistema onde a pessoa se encontra. Nós agradecemos cada um que ouviu a palavra de Deus. Se você tiver uma semente plantada em seu coração, você deseja a verdade de Deus. Agora aquele que não tem semente, ele não vai nascer. Porque é a semente que Deus colocou, que Ele plantou. A Bíblia fala que tem um semeador de branco e semeador de preto. O semeador de branco semeou uma semente, o outro semeou outra. Se você foi semeado pelo semeador de branco, que foi aquele que representa Jesus Cristo, ele pôs a boa semente. Agora, se foi o outro, você tem uma semente híbrida. Então nós vamos encerrar por aqui. Agradecemos a todos que ouviram. Se alguém aceitar um folhetim, nós vamos entregar. Agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.